Olá, crianças! Como é bom ter você aqui de novo. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a organização de uma nova aldeia. Bem-vindos à nossa aula de história. Aqui vocês estão vendo a capa de um livro. O livro fala da história da aldeia Abelhinha. Este livro contextualiza uma aldeia Chavante nos dias de hoje. Através do texto bilíngue escrito pelo professor Chavante Lucas Huriô e das ilustrações de seu filho mais velho, João Lucas, o livro narra a trajetória da fundação da aldeia Chavante de Itzô. Fica lá em Sangradouro, em Mato Grosso, onde eles habitam. O livro é fruto do trabalho desenvolvido na escola da aldeia, no contexto do projeto Para Todo Mundo Ficar Sabendo, promovido pela Associação Chavante. Olha aí, no livro de vocês, na página 56, temos aí um mapa onde mostra pra gente toda a aldeia Abelhinha. Construir uma nova aldeia é uma tarefa importante para um grupo indígena. Esse trabalho começa com a escolha do novo lugar. O líder, ele procura um lugar próprio para a construção da aldeia. A responsabilidade do líder é muito grande, pois não se trata apenas de encontrar uma nova terra, mas de transferir o povo para um lugar onde ele reconheça a presença de seus espíritos e divindades. Os chavantes viviam na terra indígena do Sangradouro. O texto foi criado pelos professores e alunos da escola indígena da aldeia e escrito pelo professor chavante Lucas Huriô. A aldeia Itzorru, ou Abelhinha, situa-se no Cerrado Mato-Grossense. É uma das 13 aldeias que existem atualmente na terra indígena de Sangradouro. Olha aí o mapa. Olha o que o robozinho está falando com vocês. Os chavantes não conheciam a escrita. Hoje esse povo escreve e lê na própria língua. Desse modo, registra os fatos e narra sua história. Vamos ler um pouquinho sobre a história da aldeia Abelhinha. Para fundar uma aldeia, aconteceu uma reunião de manhã e à noite. Após o encontro, os Tzeretsu correu para caçar e procurar o local adequado para levantar a aldeia, conforme a ordem do Toptiro. O que significa Tseretsu? É o cacique na época da fundação da aldeia. A nação chavante não tem um líder supremo. Existem lideranças locais e qualquer homem pode ser o chefe. O cacique basta ter prestígio e apoio de grupos políticos e dos moradores da comunidade. Vamos entender também o que significa Toptiro? É o sogro do cacique, que é o Tseretsu. Ele é o mais velho representante dos membros da sua família indígena. Os filhos do Toptiro ficaram contentes, queriam sair logo da aldeia de Sangradouro, porque lá havia muita interferência dos brancos e eles queriam preservar a organização social chavante. Após regularizar o assunto do Toptiro, foi acompanhar os seus filhos para iniciar o trabalho de limpeza do local. Então, o chefe, o líder, que é o cacique, e o sogro dele, o Toptiro, eles saíram à procura de um lugar, um terreno, e ele tinha que ter muito cuidado, porque ali devia preservar as tradições dele, principalmente na questão religiosa. Depois que eles acham o lugar, eles vão para lá e cuidam. Eles capinam, eles cuidam, limpam todo o terreno antes da construção. O local que escolheram tinha muitas abelhas. Então foi por isso que veio o nome da aldeia. Itzorru, em português, significa abelhinha. Mas, mesmo depois que eles encontraram esse lugar,
sempre voltavam lá em Sangradouro só nos finais de semana. Chegaram ao lugar indicado e logo começaram a trabalhar em mutirão. Você sabe o que é mutirão? É quando as pessoas se juntam para fazer um único trabalho. É chamado de trabalho coletivo. Alguns foram tirar as palhas de buriti. Sabe o que é buriti? Palhas de buriti são folhagens retiradas da planta chamada buriti. É uma espécie de palmeira. Com essa palha, eles usam para construir a casa do acampamento. Acampamento é o local onde é instalada uma moradia temporária, que é diferente da casa para morar, né? Casa para morar é uma casa permanente. Vamos conhecer um pouco sobre a construção da casa. A construção de casas começou logo de manhã. Então eles encontraram o terreno, limparam o terreno, cuidaram de tudinho lá. Depois começaram a construir as casas. Depois de construir mais 4 casas, a comunidade realizou uma reunião no Uarã. Sabe o que é o Uarã? Centro de aldeias, onde acontece a reunião do Conselho dos Homens Maduros, os homens mais velhos. Então tem um lugar chamado Uarã, que é o lugar onde eles fazem essas reuniões importantes. Eles fazem reunião de manhã e outra à tarde. Depois dessa reunião, apresentou-se o projeto de trabalho da aldeia, conforme o conhecimento de todos. Então, qual foi o plano que eles apresentaram, o projeto de trabalho? Primeiro, trabalhar na roça coletivamente. Você sabe o que é roça? Roça é o lugar onde é feito o cultivo de produtos para a alimentação dos moradores da aldeia. É o lugar onde eles plantam, eles colhem. Lá é chamado de roça. Então ficou decidido que todos tinham que trabalhar na roça de forma coletiva. Outra coisa, todos teriam que manter a aldeia limpa, manter o corte de cabelo tradicional. Todo mundo, todos os homens principalmente, tinham que cortar o cabelo de acordo com a tradição daquela tribo. Outra coisa, manter os genros ao lado dos sogros. Você sabe o que é genro, o que é sogro? Na tradição chavante, o genro vai morar na casa da família da moça quando se casa. Ele deve ser um bom caçador, ajudar na roça familiar e respeitar os sogros. Os netos devem buscar água e lavar a louça. A mãe ou a mulher mais velha da casa comanda todas as pessoas e dá ordens. Ó, que legal! Então, gente, genro, por exemplo, o seu pai é genro da sua avó, a mãe da sua mãe. Deu para entender? Então, a mãe da sua mãe é sogra do seu pai. Entendeu? Pede a mamãe para te explicar melhor. Ela vai explicar melhor. Outra coisa, não esperar os outros fazerem por você. Todo mundo tem uma função lá nessa aldeia. Todo mundo. E que ninguém deveria ficar um esperando pelo outro. Todo mundo tinha que cumprir o seu trabalho. A comunidade de Itzouru realiza seus trabalhos de forma coletiva, principalmente na roça de toco. O que é roça de toco? Roça feita por todos os componentes da aldeia por meio do trabalho coletivo e sem o auxílio de máquinas. Olha só, lá não tem esse negócio de máquina não, eles pegam no pesado mesmo. A primeira roçada é feita com a derrubada do mato que existe no lugar. Eles tiram todo o mato e aí eles plantam. Isso se chama roça. Os homens fazem a primeira roçada e em seguida derrubam as árvores. Os alunos e os Riteivá, sabe o que é Riteivá? Vamos olhar aí ao lado. Rapazes que já passaram pelo ritual de iniciação, isso é, que já se tornaram homens, não são mais meninos nem adolescentes. Nesse ritual, eles furam as orelhas para colocar brincos. Os brincos significam que já são adultos e podem, entre outras coisas, assistir às reuniões lá no Arã. Lembra lá do Arã, que é o centro da aldeia onde eles realizam reuniões? Então, quando o menino já vira homem, ele fura a orelha, tem um ritual para isso, e ele já pode participar das reuniões. Na última limpeza de resto de galhos, todos trabalham
até as mulheres. As mulheres limpam o restante, aproveitando a madeira como lenha. A roça não pode ficar perto do rio, para não secar a água dos animais, das aves, dos seres humanos também. Os nossos ancestrais, são aqueles que viveram antes de nós, muitos anos antes, sempre tiveram roças, nunca passaram fome, como acontece hoje em dia em muitas aldeias. Infelizmente, né? Muitas aldeias hoje, eles precisam de ajuda, como aqueles índios que já visitaram nossa escola. Então, eles precisam de fazer campanhas para poder terem alimentos. Mas, se na aldeia eles trabalham de forma coletiva, cada um fazendo seu papel, cada um fazendo sua parte, tudo dá certo. Assim também como na nossa casa, né? Então, na nossa casa também, cada um tem o seu papel. O papai tem um papel importante, a mamãe realiza outras atividades e as crianças da casa também precisam ajudar. Obrigada pela atenção, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima aula.